Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e o vídeo de hoje é para filosofar sobre se é bolacha ou biscoito ou bolacha, se duas bolachas é um biscoito e esse tipo de loucura. Só que não! Assiste até o final, roda a vinheta! No dia de hoje, 28 de outubro de 2017, eu participei como oficineiro aqui, ó, na 10ª Olimpíada de Filosofia do Rio Grande do Sul, né, vários aqui, Prefeitura de Porto Alegre, URGS, sede da URGS, da PUC e etc. Muita gente participada, envolvido nesse evento de filosofia que foi bem bacana. E o mais interessante porque ele coloca como protagonistas os nossos jovens, crianças e adolescentes a filosofar, algo que esse país precisa mais do que nunca. A princípio, a ideia era trazer uma turma minha da Escola Padre Reus, aquela mesma galera, né, que participou lá do Ciclo de Debates, só que num número bem maior, talvez uns 20, 30, apertar um ônibus, ir lá participar, muita galera legal querendo isso. Mas, devido às sacanagens do governo, o ano letivo está todo comprometido, com greve, etc., acabou que o plano mudou e eu fui convidado, então, para fazer uma oficina com os jovens, crianças e adolescentes de lá. Minha oficina tinha o sugestivo nome Evitando tretas da internet, o que a filosofia pode ajudar nisso? Aliás, eu não filmei lá na hora, que como é oficina, esse lance de filmar para pôr na internet não fica tão legal. Não, por quê? Porque a oficina ela é dinâmica. Então depois eu gravo no formatinho de vídeo normal para vocês. Mas para fazer isso, esse vídeo agora tem que ter aqui, ó, na primeira semana, 25 likes. Olha como eu tô trabalhando com pouco. Esse vídeo aqui, do Biscoito ou Bolacha, 25 likes na primeira semana e eu já lanço o vídeo desta oficina, só que daí num formato mais videozinho aula, né? Sobre como filosofia pode nos ajudar a evitar tretas na internet, hein? Como será? Bem interessante. Então, 25 likes, já dá o seu like aí, etc. Qual é o comentário, compartilha com a galera para o vídeo ter mais views. A incidência começa quando eu vou para a sala aplicar a oficina e vão em massa os alunos da escola Moradas da Hípica, que é justamente onde eu moro, né? Os alunos da escola que fica aqui atrás da minha casa. Então, a realidade social próxima, etc., a gente conseguiu um contato bem rápido. Eu creio que foi bem produtivo aí para eles, todos do final do ensino fundamental, né? Já quase indo para o ensino médio. Eu creio que foi bem produtivo aí para eles a oficina. Afinal, é uma época que eles fazem muitas tretas na internet, né? Puta vida! O primeiro momento, então, foi esse da oficina. Eles discutiram e eu botei vários temas para eles discutir. E sempre vem, né? O jovem está sempre muito latente, aquela questão da nudez, da sexualidade, etc. Acabou que também foi a discussão que eles mais se focaram ali e tal. Daí a gente parou, fez um lanchezinho comunitário, e depois teve um momento no auditório, onde, para aquecer, eles começaram uma discussão, né, um diálogo, um debate entre eles mesmos. E daí o que aconteceu? Tinha a galera também lá de Brasília, né? E daí começou a famosa discussão do biscoito contra bolacha. Que merda. E essa discussão sempre parte daquilo do que, eu tô acostumado a ouvir dizer que é bolacha, então eu fico dizendo que é bolacha, bolacha, bolacha. Daí vem o outro, não, sempre fica biscoito, então biscoito, biscoito, biscoito. Então olha como essa discussão começa em cima do eu, né? Eu acho que é bolacha, eu acho que é biscoito. Aí começa essa discussão pós-moderna, né? Achando que o que importa é o que eu acho, o que os outros acham não importa. Que, filosoficamente falando, é muito ruim. Essa pós-modernidade do que o eu decide tudo, ela é um grande calcanhar de Aquiles no pensamento contemporâneo. Aí o pessoal, não, pera aí, né?
peraí, para evitar a treta a gente tem que ir atrás, tem que pesquisar e etc. Foram à internet, buscaram fontes, e não é que existe realmente conceitos de biscoito e bolacha. E essa coisa começou a me lembrar então Immanuel Kant. O objeto se coloca diante do sujeito, no caso, não a caneca, mas o biscoito ou bolacha se coloca. Só que o que a gente tem acesso não é o objeto em si, não é o biscoito ou a bolacha em si, e sim o fenômeno biscoito ou bolacha. E a gente então vai aplicar as nossas categorias do entendimento naquele objeto, e uma das coisas que a gente faz é delimitar conceitos. Que fica, veja bem, e aqui eu estou voltando para o Kant, que é o cara da modernidade. Eu estou voltando para a modernidade, deixando a pós-modernidade de lado. A pós-modernidade vai dizer: se eu disser que é biscoito, é biscoito. Se eu disser que é bolacha, é bolacha. Se eu dizer que é Ronaldo, é Ronaldo. Se eu Brilha muito no Corinthians. dizer que é a sua mãe, é a sua mãe. E foi legal que isso eles mesmos falaram, né? Um falou assim: a bolacha é minha, eu chamo do jeito que eu quiser. Daí eu falo: então eu vou chamar a bolacha de a sua mãe. Né? Bem, foi os adolescentes mesmo que notaram essas limitações da pós-modernidade. E Kant, a modernidade, o que diria? Então a gente tem que definir conceitos. E já existem definidos esses conceitos de biscoito e bolacha. Olha só, originalmente, então, esse objeto, né, feito com farinha, água e outros ingredientes, que é feito plano, superfície plana, pequenininho, é a bolacha. Tá? Então, por exemplo, bolacha Maria, ou essas bolachas água e sal, é a bolacha propriamente dita. Porém, quando a bolacha ela recebe camadas, ficando maior, mais larga, ela é biscoito. Né? Então, por exemplo, bolacha recheada não existiria, o que existiria seria biscoito recheado, tecnicamente. Ou aquela bolacha champanhe, aquela bolachinha maior, né, mais grossa, também não seria bolacha, seria biscoito, enquanto a Maria, a água e sal, seria bolacha. Isso, conceitos técnicos aí de bolacha e biscoito. Mas qual é o problema, né? Que não é usado assim, né? O senso comum não usa mais assim. E a coisa fica uma disputa uma questão cultural e regionalizada. Algumas regiões, como por exemplo São Paulo, ou até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, vai chamar quase tudo de bolacha. Né? Bolacha salgada, bolacha doce, bolacha Maria, bolacha água e sal, bolacha recheada e etc. Outras regiões, como o Rio de Janeiro, e pelo visto também como Brasília, daí eu não sei se você de Brasília pode comentar aí, vai chamar de biscoito. Biscoito recheado, biscoito Maria, biscoito água e sal. Veja bem, daí eu percebi que a discussão já não era mais essa questão da pós-modernidade, que o indivíduo, a partir do seu ponto de vista, determina o que as coisas são, da busca de entender as coisas através de categorias e determinar conceitos. Sim, uma mera disputa cultural, regional. Eu aprendi que X logo é X. Né? Ou seja, uma questão assim de Mãe, estar submerso numa cultura e de ter uma certa dificuldade para entender quem não está submerso nessa mesma cultura. Então olha quanta filosofia a gente pode fazer em cima da questão se é biscoito ou se é bolacha e etc. Eu fiquei viajando, eu deixei os adolescentes falarem, eu bem dizer não me pronunciei, porque eu acho que é legal os jovens fazerem essas incursões. Eles foram na pós-modernidade, na modernidade, e acabaram no mais banal que é a cultura. Tipo, eu aprendi que X logo X. Não é nem a questão do eu acho que X logo X. Mas foi legal que o pessoal fez o processo de pesquisa, e no fim das contas eu acho que ninguém mudou a sua opinião. Mas eu pelo menos tive esse contato com esse conceito de bolacha e biscoito, que eu até achei interessante, né? Porque biscoito, né? Sei lá, cara, se tem alguma coisa a ver. Biscoito, bolacha.
Mas você quer saber a minha opinião se é biscoito ou bolacha? Eu prometi isso lá no início do vídeo. Então, o que eu aprendi em casa? O que eu aprendi em casa, culturalmente? Sendo gaúcho, né, quase tudo é bolacha. Quase tudo é bolacha. Mas a minha mãe dizia o seguinte, que a bolacha era doce e o biscoito era salgado. Será que mais alguém aprendeu assim? A bolacha é doce e o biscoito é salgado? Coloca aí nos comentários. Foi assim que minha mãe me ensinou. Mas minha opinião é a seguinte: ao longo dos anos e etc., esse conceito de biscoito e bolacha, ele foi se misturando, ele foi se fundido e se tornou equivalentes. Hoje ninguém mais faz a distinção se é biscoito ou bolacha, e algumas pessoas vão chamar de biscoito, outras de bolacha, algumas pessoas vão chamar alguns tipos de biscoitos de bolacha, alguns tipos de bolacha de biscoito. Então, se é biscoito ou bolacha, não importa mais. E quem determina isso não é o sujeito, quem determina isso não é a cultura. Linguisticamente, hoje, na minha opinião, biscoito e bolacha se tornaram equivalentes. Isso mesmo. Falar biscoito ou bolacha, tanto faz. Tá falando da mesma coisa. Ficou bonitinha essa arte, né? E a discussão principal era sobre a nossa ancestralidade. Vou até ler aqui o texto para vocês, né? Se nossos passos vêm de longe, o que sabemos sobre nossas heranças ancestrais? E a discussão da bolacha tem tudo a ver, já que ela acabou indo para o lado da cultura, né? No final, a gente teve uma apresentação musical do grupo Três Marias, 3 mulheres tocando percussão. E daí, simplesmente fantástico. Invocando nossa ancestralidade com uma música sem instrumentos europeus, sem escalas gregas, mas que remete a um pouquinho do sangue que corre na veia de todo brasileiro, que vem do continente africano. Mas não só de lá, também do sangue que corre na nossa veia, daqueles habitantes nativos desse continente. E também dos europeus e asiáticos que vieram para cá. O Brasil tem essa condição privilegiada, por isso que a nossa música é sim uma música privilegiada, e não digo o contrário. Então, para acabar esse vídeo, eu vou deixar rolando aí, e daí você pode até aumentar o som, o vídeo das Três Marias tocando percussão. Não se esquece de dar o like, de comentar todas as coisas que eu pedi para você comentar, ou muito mais, o que você sentir à vontade nos comentários. Adicionar o vídeo favorito. Quero pedir o sininho, sabe? Tem a inscrição, quem já é inscrito, aquele sininho de notificações, porque o que eu tô vendo? Eu lanço o vídeo, pouca gente assiste. Antigamente, bem mais, eram mais ou menos 300 pessoas que assistiam instantaneamente. Hoje esse número caiu bastante. Então assina aquele sininho de notificações, se você já é inscrito, para garantir que você vai receber os vídeos do Filosofia hoje. Se ainda não é inscrito, sim, daí vai inscrever e já aproveita, já vai no sininho. E aquele lance, aqui vai ter o link da descrição, os vídeos, etc. No final, naquela nova tela padrão pretinha que eu estou usando, tá? Obrigado, valeu e até a próxima!